Nós então partimos para o encerramento dessa pequena entrevista com os companheiros Pedro Camilo e Lindomar Coutinho e deixando esses instantes para que eles possam acrescentar alguma coisa a mais que eles gostariam de falar nesses instantes que antecedem, deixando aqui já no ar para nós o comprometimento dos dois, que quando no encerrar do nosso encontro amanhã por volta das 17 horas, que eles possam se fazer com uma colocação, cada um deles, em relação àquilo que foi o nosso sexto Enemed. Fica aí então a palavra com o Pedro Camilo. Bom, dizer da importância que nós precisamos cada vez mais reconhecer a mediunidade dentro da prática espírita e em função dessa importância dos cuidados que precisamos ter com a sua prática. Cada vez mais nós vemos a multiplicação de grupos espíritas, de grupos que pretendem, sob a luz do espiritismo, espalhar consolo, proporcionar o bem e também, através da mediunidade, realizar esses objetivos e que, infelizmente, acabam se distanciando da grande referência que nós temos, espiritamente falando, em matéria de mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, né? Cada vez mais precisamos voltar a Kardec, retornar a essa leitura, retornar a esse estudo, a essa reflexão, porque o Livro dos Médiuns representa um divisor de águas quando o assunto é a comunicação com o mundo invisível, exatamente porque Kardec consegue, a partir da sua experiência, a partir do bom senso e da prudência que ele muito bem possuía, abordar a questão da mediunidade, o problema da mediunidade, o problema do médium, com uma clareza muito grande, com uma objetividade que, apesar do aspecto sintético, né, ele consegue ser profundo e que tangencia questões que ainda hoje são conflituosas na prática mediúnica e que devem servir de referência para nós, que devem servir de fonte para nossas pesquisas. Então, por onde vamos falando de mediunidade, surpreendemos às vezes os companheiros que têm dúvidas, que são dúvidas que consideramos que poderiam ter sido solucionadas em tempo e evitando-se determinados desgastes se uma leitura e um estudo cuidadosos de O Livro dos Médiuns tivesse sido feito pelo grupo e por aquelas pessoas, especialmente, que estão ali de mediúnica. De modo que consideramos importantíssimo esse retorno a Kardec, né? Para que tanto individualmente como em grupo possamos reestudar o Livro dos Médiuns, ou para aqueles que ainda não estudaram, conhecer o Livro dos Médiuns de forma mais detida e conseguirem encontrar um norte. Porque o que percebemos é uma grande quantidade de companheiros que, embora estejam na prática da mediunidade, ainda sentem a necessidade de encontrar um norte nas suas bússolas. E nós não podemos esquecer que esse norte representa Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Lindomar? Eu concordo plenamente com o que Pedro Camilo nos disse e digo que nós devemos buscar cada vez mais, aprender sempre, pesquisar cada vez mais, desenvolver a autoobservação, amar a própria experiência mediúnica e nunca se dar por satisfeito ou se colocar na condição daquele que tudo sabe, porque senão nós nos distanciamos da proposta fundamental do Espiritismo e da própria prática mediúnica. Sempre é bom lembrar que, por melhores que sejam os discursos, nós precisamos do ABC, que nos dará a condição de poder construir as palavras. Assim como devemos sempre lembrar que a própria experiência mediúnica é uma oportunidade excelente para desenvolvermos o autoconhecimento. E aproveitando a suave percepção e envolvimento, né, da própria espiritualidade, nós gostaríamos de concluir este momento dizendo assim: ser médium ou não ser? Eis a grande questão que ainda volta ao ser para a reflexão. Ser médium ou não ser é o que nos busca em cada oportunidade, nos dando a condição de melhor fazer. Ser médium ou não ser define a nossa própria condição no mundo, enquanto seres que se permitem ser canais para que a vida possa se apresentar cada vez mais viva na nossa própria condição do existir. A mediunidade, portanto, é esse portal fundamental que nos faz perceber aqui e agora a beleza transcendental da continuidade da vida e da capacidade transformadora do amor, que nos convida, que nos atrai, que nos traz para, na experiência mediúnica, podermos dizer a Jesus: obrigado, Senhor, porque tivemos a chance de perceber, de compreender
e mais amar o teu próprio ser. Então fica aqui o nosso agradecimento por esses grandes companheiros que com certeza em momento algum, né, colocaram qualquer que fosse o obstáculo para estar conosco. Nós dizemos que Deus os abençoe e Deus lhe pague por tudo aquilo que vocês estão fazendo em benefício desse movimento que a gente tenta levar a esses que estão iniciando a mediunidade. Que vocês tenham a proteção e o amparo do mundo espiritual, não só na nossa palestra inicial, mas durante todo esse nosso encontro, que ele seja coroado de êxito, de paz, de luz e muito amor a todos nós. Muito obrigado, Pedro Camilo, e muito obrigado, Lindomar Coutinho.